criançada, estamos aqui nesse segundo dia da nossa Escola Bíblica de Férias 2021. Nosso tema é Jesus, nossa maior alegria. Espero que ele seja a sua maior alegria também. Sejam bem-vindos, assim como ontem, hoje também será incrível. Então participe, compartilhe, se envolva e que ao final o seu coração esteja cheio de boas novas, de ensinos, de instruções, de valores e princípios que honram e glorificam o nome do nosso Deus. Sejam bem-vindos, vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe, oferecendo a Deus toda esta programação. Ó Deus amado, obrigado pela Escola Bíblica de Férias do Penha Kids. Obrigado por todos que estão trabalhando, participando, envolvidos, ó Deus, nessa programação. É com muita alegria, Pai, temor e tremor que nós fazemos esta programação, visando glorificar o nome do Senhor e visando abençoar a vida de nossas crianças, Pai. Abençoe-os, ó Deus, e aceites para que o Teu nome seja exaltado. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Olá, crianças! Olá, criançada! Eu sou a tia Karina. Eu sou o Tito. E nós estamos aqui para dar as boas-vindas ao segundo dia da EBF. Mais um dia, vocês estão preparados? Eu tô. Eu também. Tito, você aprendeu ontem o versículo que foi ensinado? Eu aprendi, tia Karina. Você aprendeu bem a história? Eu acho que sim. Você acha que sim? Sim. Uhum. Vamos tentar lembrar? Vamos ajudar a criançada? O versículo falava assim, que você não pode ser somente... Praticantes da palavra. Não, Tito. Você não pode ser somente ouvinte. Ah, desculpa, eu confundi. Então vamos começar de novo. Peraí que eu vou tirar seu chapéu que tá caindo, tá bom? Tá Depois, bom. na hora que você for sair pro sol de novo, eu coloco que tem que usar boné para proteger do sol, né? É verdade. Então, você não pode ser somente... Ouvintes da palavra. Você tem que ser também praticante, né? Muito bem. Então, em Tiago 1:22 fala assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quantas vezes, Tito, acontece da sua mãe te falar uma coisa e você escuta e aí ela fala assim, Tito entrou por um ouvido e saiu Pelo outro. Às vezes acontece isso com a gente, né, Tito? É, porque às vezes a gente ouve, mas a gente esquece de praticar, né, tia Karina? Isso mesmo. Mas a palavra de Deus a gente tem que praticar todos os dias. Verdade. Então, Tiago 1:22. A palavra de Deus, ela é como se fosse alimento, né, tia? Isso A mesmo. gente precisa comer para ficar forte, para crescer. É isso mesmo. Esse menino é um menino esperto, né? Então, sejam praticantes da palavra E não somente ouvintes. É isso aí. E agora vamos descobrir o que a gente vai aprender nesse dia da EBF. Eba, eu tô muito ansioso. E vocês, criançada? Nós também. Vamos lá. Vamos lá. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Hilane e hoje nós vamos louvar juntos, porém de uma forma muito especial. Hoje é a nossa EBF, Escola Bíblica de Férias, e é muito bom estar com você. E como a palavra do Senhor diz, na presença do Senhor há abundância de alegria. E Jesus é a nossa maior alegria. Então vamos louvar juntos assim, ó. Como a tia sempre costuma dizer... DJ, solta o som! Hoje eu vim te contar a maior verdade de todas. Pare, eu vou contar-te o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-te o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-te
beijo! Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindas à nossa segunda aula da EBF de 2021. Hoje nós vamos aprender sobre o perdão e a importância de perdoarmos para sermos perdoados. Vamos lá? Antes de mais nada, eu preciso que vocês peguem as suas Bíblias. Vamos lá. Quem ainda não tá com a Bíblia, corre lá e busca rapidinho, que aí a gente já vai ler um texto. Abram suas Bíblias em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 18, versículo 21 e 22. Vamos ler? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então aqui a gente vê que Pedro chegou em Jesus e perguntou quantas vezes ele tinha que perdoar quem fez alguma coisa com ele. Você já entrou em alguma briga? Alguém já fez alguma coisa que deixou muito, muito chateado, muito bravo? E aí essa pessoa depois se arrependeu e te pediu perdão. E você foi lá e perdoou. Pedro queria saber quantas vezes nós temos que perdoar essas pessoas. E ele pensou que Jesus ia dizer que 7 vezes era um bom número. Era mais que o suficiente. Mas não. Jesus disse que eram 70 vezes 7. Sabe quanto é isso? 490 vezes. É muitas vezes de perdão. Muitas vezes para perdoar. Então, para esclarecer melhor a situação, Jesus contou uma parábola, que nós vamos estudar agora. Essa parábola está logo em seguida esses 2 versículos, do versículo 23 até o versículo 35. Chama a parábola do credor incompassivo. Então vamos estudar sobre ela agora? Jesus contou a história de um rei que estava fazendo acerto de contas com seus servos, ou seja, vendo quanto que cada um devia e recolhendo esse valor. Um desses servos devia a ele muito dinheiro, muito dinheiro. 10.000 talentos é muito dinheiro, muito mesmo naquela época. Então esse homem nunca teria como pagar essa dívida tão grande que ele conseguiu. Ele tinha 10.000 talentos, que era muito dinheiro naquela época. E esse homem nunca teria como pagar essa dívida. Então, esse rei disse que esse senhor fosse vendido, ele, a sua mulher e os seus filhos, e que tudo que eles possuíam fosse vendido também para pagar a dívida. Naquela época, era muito comum isso, que você vendesse as pessoas para elas trabalharem como escravas para pagar o que elas deviam. Mas esse homem chegou e se ajoelhou aos pés desse rei, implorando por perdão pela sua dívida. E então, aquele senhor ficou compadecido com a situação daquele servo, ele ficou tocado por aquilo e decidiu perdoar essa dívida, como se ela nunca tivesse existido. Após ter sua dívida perdoada, aquele servo encontrou um outro homem que lhe devia 100 denários. 100 denários era um valor muito baixo perto daquela dívida que ele tinha. Era praticamente nada perto daquilo que foi perdoado, daqueles 10.000 talentos que ele devia para o rei. Mas ele chegou nesse homem, chacoalhava-o e dizia: Paga-me o que me deves, pague a sua dívida. Não quero nem saber, pague essa dívida. Então esse homem se ajoelhou aos pés daquele servo e implorava: Por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo que eu te devo. Mas tenha paciência, me dê um tempo para que eu consiga providenciar esse dinheiro que eu não tenho hoje. Mas eu vou pagar, por favor, tenha paciência. Mas aquele homem não quis nem saber. Ele foi e ordenou que esse cara fosse preso até ele pagar tudo que devia. Seus companheiros, vendo tudo que tinha acontecido, chegaram e foram muito tristes relatar ao rei tudo o que aconteceu. Então, esse rei foi e o chamou aquele servo malvado e disse-lhe: Servo malvado, eu perdoei toda aquela dívida enorme que você tinha só porque você me implorou. Você não deveria ter feito a mesma coisa? Você não devia ter perdoado como eu perdoei? Então, indignado, ele falou que ele deveria ser preso até pagar toda aquela dívida. E assim acaba essa história. Aquele homem que havia tido sua dívida enorme perdoada, se recusou a perdoar uma dívida tão pequena, tão insignificante perto de todo aquele valor que ele devia ao rei, e por isso ele acabou arcando com as consequências. Ele acabou preso e responsabilizado por tudo aquilo que ele devia. E ao terminar essa história, Jesus diz aqui no versículo 35: Assim também meu Pai Celeste vos fará,
se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É verdade que nós erramos com as pessoas. E também é verdade que as pessoas erram muito com a gente. Mas já percebeu quantas vezes a gente erra com Deus? Quantos pecados nós cometemos? Os pecados que as pessoas cometem contra nós não são nada perto de tudo aquilo que nós cometemos contra Deus. Que nós pecamos o tempo todo. E mesmo assim, o Senhor nos perdoa. E é porque o Senhor nos perdoa que nós devemos perdoar ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao nosso amigo. Mas não é fácil perdoar alguém, não. Às vezes até é, mas nem sempre. Perdoar não é só fingir que nós esquecemos o que aconteceu. Perdoar é nós lembrarmos daquilo que ele fez. E mesmo assim não guardarmos raiva ou ficar com vontade de vingança. Eu e você, nós somos pecadores. Nós fazemos, pensamos e dizemos coisas que desagradam a Deus o tempo todo. E coisas que somente Deus pode nos perdoar. Ele providenciou um jeito para fazer isso, entregando seu único filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. E assim perdoar os nossos pecados. Para recebermos esse perdão, eu e você não devemos fazer outra coisa, a não ser crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração. Ao entregar Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, Deus perdoa os nossos pecados e toda a nossa dívida foi cancelada. E é por isso, porque Jesus foi entregue na cruz e com isso nós obtivemos perdão, que nós devemos perdoar o nosso próximo. Nós devemos perdoar todos aqueles que nos fazem mal. Mesmo que seja uma pessoa chata, mesmo que seja uma pessoa difícil de lidar, a gente precisa disso, porque o perdão de Deus conosco foi tão grande, tão maravilhoso, que perto dele nenhuma ofensa que nós sofremos é grande o bastante. É aqui que entra o versículo do dia de hoje. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3,13. E é essa a lição de hoje. Então, o que nós aprendemos com isso? Que se nós cremos em Jesus, que Ele é o Senhor de nossas vidas, se já pedimos o perdão pelos nossos pecados, e nós cremos que Cristo, com seu sacrifício na cruz, recebeu o castigo que deveria ser nosso, então nós precisamos seguir os passos de Jesus, para nos parecermos cada dia mais com Ele, pois Ele está no comando agora. Agora nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós não vivemos para os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, mas sim para fazer aquilo que agrada a Deus. E caso você ainda não creia no Senhor Jesus como seu Salvador, e queira isso, hoje é o dia de se arrepender de seus pecados, orar e pedir para Deus perdão, e receber a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida. E a partir de agora mudar de postura, para que, assim como nós somos perdoados, nós também perdoemos as outras pessoas que fazem coisas contra nós. Bom, gente, então essa foi a história de hoje. E para finalizar, vamos repetir só mais uma vez o versículo? Colossenses 3,13. Vamos lá? Leiam comigo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3,13. Bom, agora que nós lemos o versículo mais uma vez, vamos orar para terminar a aula de hoje? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos tendo esse CBF online, Senhor. Obrigada pela aula de hoje, obrigada porque nós pudemos entender um pouco mais sobre o perdão. Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, a entender que Cristo morreu em nosso lugar e assim nossos pecados foram perdoados, ó Pai. E que o Senhor nos ajude, Deus, a perdoar aqueles que fazem coisas ruins contra nós, ó Pai. Aqueles que nos magoam, aqueles que nos chateiam. Que o Senhor esteja nos dando um coração repleto de perdão, ó Pai, que nós possamos perdoar verdadeiramente e não apenas da boca para fora, Senhor Deus. Nos ajude nisso, ó Pai, para que nós possamos nos parecer cada dia mais com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Que nós já aprendemos essa história sobre a importância do perdão, vamos para a atividade. Para ela, você vai precisar de 6 pedaços de papel e um lápis ou uma caneta. Um lápis, vou usar. Cada um desses pedaços, você vai escrever uma letra da palavra perdão. Perdão. P, E, R, D, A com tio e O. Agora, para realizar essa atividade, você vai precisar de ajuda de alguém aí da sua casa. Pode ser sua mãe, seu pai, um tio, um amigo, um irmão, quem estiver aí com você. Você vai precisar que uma pessoa pegue os 6 pedaços e esconda um em cada lugar da casa. Você não pode ver, hein? Porque é uma caça ao tesouro. Após
essas peças terem sido escondidas, o seu papel é procurar encontrá-las o mais rápido possível. Vamos lá? Bom jogo!